Seja muito bem-vindo ao Instituto Sapiens, a Sapiens Flix, em parceria com a Unimídia. E hoje, gente, vocês terão uma aula extraordinária. Quero falar de coração que essa aula de hoje é para entrar para a história. Eu sou o professor Clênio Gonçalves e hoje, não se esqueça disso, tá? É a primeira aula que nós teremos do curso de Introdução à Sagrada Escritura. Nós falamos na aula introdutória sobre tudo aquilo que a gente tinha para acontecer, tinha para fazer, mas hoje a aula é espetacular, porque hoje nós vamos pegar a Bíblia na mão e dar uma olhadinha de Gênesis de capa a capa, ou seja, na aula de hoje você vai ficar assim, ó, caraca, a Bíblia tem uma espinha dorsal. Eu consigo ler do livro de Gênesis ao Apocalipse e conseguir compreender todas as histórias, tudo aquilo que está ali? Sim. Então hoje nós vamos ver, não vamos ver os blocos bíblicos, tá? Isso vai ser o próximo passo, a nossa próxima aula. Nós vamos compreender blocos, o que se tem, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas hoje a gente vai ler e, acima de tudo, entender uma linha ininterrupta da história de Gênesis a Apocalipse. Então fica comigo nessa aula, porque hoje pode ter certeza que tá imperdível. Então, bora lá! Gente, quero começar falando contigo o seguinte: pega o seu caderno, anota, porque hoje você não pode perder, e se em algum momento você se perder no pensamento, pausa o vídeo, volta, porque compreendendo o que nós vamos falar hoje, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito, combinado? Olha que interessante. Então, vou explicar o que a gente vai fazer na aula de hoje. Eu vou contar as histórias bíblicas, nós vamos para o quadro e vamos desenhar uma linha, onde nesta linha estarão todos os acontecimentos mais ou menos cronológicos da Bíblia, até a gente compreender a espinha dorsal bíblica. Aí você vai me dizer assim, professor Clênio, todos os livros bíblicos estarão ali? Eu vou explicando isso nesta e nas outras aulas do curso de introdução. Mas o que você terá ali são todas as histórias bíblicas mais importantes que formam uma espinha dorsal do livro bíblico. Ou seja, você ao ler a Bíblia vai entender, Abraão está aqui, Moisés está ali, Jesus está lá. E aí a gente não vai mais misturar tudo achando que só por estar na Bíblia todo mundo está no mesmo pacote. Para que você tenha uma ideia, só para a importância da aula de hoje, você sabia que se nós pegarmos a linha histórica de Jesus até a gente, nos nossos dias, dá mais ou menos 2000 e tantos anos. Você sabia que de Jesus até lá atrás a Abraão tá mais ou menos isso também? Ou seja, você tá tão distante de Jesus quanto Abraão esteve. E às vezes nós colocamos Jesus e Abraão no mesmo pacote e achamos que os dois até conversaram, mas estão praticamente a 2000 anos de distância, tão distantes quanto nós. Então hoje, nesta aula, você vai ter a possibilidade de conhecer de Gênesis a Apocalipse uma linha ininterrupta. Então, respira fundo que bora começar. Gente, então bora que bora. Vamos falar do início da Sagrada Escritura. Assim que você abre a tua Bíblia, a primeira história bíblica que nós temos é a história de Adão e Eva. O que é mais interessante? Depois, quando nós formos estudar especificamente o livro bíblico, já presente no curso da Sapiens Flix, você vai perceber que nós nos debruçaremos com mais tempo, porque hoje nós queremos dar apenas a história. Se você tiver dúvida assim, professor Clênio, como é que funciona? Por quê? Permaneça na Sapiens Flix para aprender mais, porque hoje nós vamos falar da história da espinha dorsal. Deus cria a humanidade. Não, o primeiro ato de Deus é o ato criacional. Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra-lhe as narinas. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Talvez você vai dizer assim, tá, professor Clênio, como é que isso fez? Como é que isso aconteceu? Isso nós nos dedicaremos mais quando estudar especificamente o livro de Gênesis, já presente na Sapiens Flix. Porém, hoje, vamos só falar da história, combinado? Adão e Eva estavam no paraíso.
Estando no paraíso, essa história já é muito conhecida, vem uma serpente conversar com eles e implantar no coração deles uma dúvida, que é a seguinte dúvida: é verdade que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do paraíso? E aí Eva, ao falar com a serpente, diz assim a ela: olha, dos frutos do paraíso nós podemos comer, não podemos comer apenas os frutos da árvore que está no meio do paraíso, porque se comermos, vamos morrer. Imediatamente a serpente diz: não, vocês não morrerão. E aí, isso aguça em Eva o desejo, a vontade de se alimentar daquele fruto, que na Sagrada Escritura vai dizer assim, era apetitivo. Eles assim, deviam estar salivando por aquele fruto. E só para que você saiba também, na Sagrada Escritura não fala de maçã, tá? Fomos nós que atribuímos à coitada da maçã a culpa, mas na Bíblia só fala o fruto. Combinado? Então, mais uma curiosidade importante. É a partir daí que Eva vê uma possibilidade. Ela come do fruto, dá ao seu marido, e a partir dessa história, caraca, a história do pecado. Ou seja, olha só, gente, primeira marca bíblica, criação de Adão e Eva. Segunda marca bíblica, ou seja, segunda grande história, a história do pecado original. Você pode me perguntar, professor Clênio, o que é o pecado original? O pecado original foi a desobediência do ser humano em um mandato e uma ordem de Deus. E o que é mais interessante, logo depois que o ser humano cai no pecado, o ser humano se esconde. Deus vai caminhar lá no paraíso e não encontra o ser humano. E aí pergunta assim: Adão, onde estás? Quantas vezes nós também passamos por experiências assim e percebemos necessariamente que estamos perdidos, por quê? Porque o pecado nos afasta. O pecado rouba a nossa identidade e faz com que a gente fique perdido. Então é interessante a gente perceber, minha gente, que necessariamente, quando nós falamos da experiência de pecado, nós falamos de uma experiência de roubo de nós mesmos. E aí Adão acaba aparecendo, Eva acaba aparecendo, porque estavam com vergonha do que haviam feito. E aí é onde nós temos necessariamente Deus perguntando: ei, por que vocês fizeram isso? Um coloca a culpa no outro e acaba que os dois não pedem perdão. Pelo pecado cometido, acabam os dois sendo expulsos do paraíso. E aí você pode me perguntar assim: professor Clênio, Deus desiste da humanidade? Nananina, não. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos que Deus não desiste da humanidade. Por quê? Porque nós temos a continuidade da criação. Então, olha só, grava aí comigo, tá? A primeira história que nós temos no livro do Gênesis, a história de Adão e Eva. Segunda grande história, a história do pecado. A terceira grande história, a continuidade, mesmo com o ser humano sendo expulso do paraíso, nós temos a continuidade mostrando que Deus não desiste da gente, Deus não desiste de você, nem de mim. Então é por isso que este passo dado, nós temos a terceira grande história da nossa linha, que é a história dos filhos de Adão e Eva, mostrando que houve continuidade. Quem são os filhos de Adão e Eva? Abel e Caim. Então, bora continuar a história. E na história, então, de Abel e Caim, nós temos de novo uma marca importante do pecado. Porque se nós falarmos que o pecado original de Adão e Eva foi necessariamente a desobediência, e a desobediência foi gerada por Eva querer ser como Deus, porque a serpente disse assim para ela: ô Eva, se você comer do fruto, você vai ficar como Deus, conhecedora do bem e do mal. Aquilo aguçou a curiosidade dela. É por isso então que aconteceu exatamente o seguinte: o germe do pecado original é fazer com que o ser humano seja ou tenha aquilo que ele não tem ou aquilo que ele não é. Abel e Caim, filhos de Adão e Eva, eles dão a continuidade na história, mas dentro do coração deles está exatamente o mesmo desejo. Perceba só, Abel e Caim, eles oferecem a Deus oferendas, dão a eles tudo aquilo que eles têm. Porém, Abel dá o que havia de melhor, enquanto Caim deu o resto. Deus se agrada do que era de Abel, enquanto Caim fica revoltado. Só que ao invés de Caim se converter e melhorar, ele decide matar o irmão. O que é isso, professor Clênio? É o germe, é o vírus do pecado original. E isso é, Caim queria aquilo que era de Abel. Da mesma forma que Eva
queria aquilo que era de Deus. Percebe então que nós temos o desejo de Deus de criar o ser humano de pecar? Aí Deus recria. Então pensa comigo, olha só os blocos da história. Nós temos história da criação, Deus formando Adão e Eva. O ser humano cai no pecado, história do pecado original. Deus dá uma nova oportunidade com Caim e Abel. O ser humano cai de novo, por quê? Porque um mata o outro. Abel está morto, Caim foi expulso de novo da terra, né? Adão e Eva tinham sido expulsos do paraíso, agora Caim é expulso da terra, vai vagar por algum lugar. E aí Adão e Eva têm um terceiro filho. Aí tu vai dizer assim, sério, professor Clênio? Sério? Às vezes a gente é igual o espectador do Datena, né? Adora um sangue na televisão. Por isso talvez a gente só conheça a história dos filhos de Adão e Eva a partir de Caim e Abel. E a gente se esquece que nós somos da descendência do terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete. Ou seja, Adão e Eva têm mais um filho e deste filho continua a descendência. E nós vemos que de Sete nós vamos até Deus fazendo a sua primeira aliança. E aí você vai dizer assim, professor Clênio, o que é uma aliança? Gente, nós teremos na Bíblia 5 grandes alianças. E isso é muito importante você entender. A aliança, eu sempre gosto de dizer que é um remendo. Ou seja, Deus cria tudo perfeito, só que o ser humano vem e rasga isso. E Deus precisa reunificar. Reunificando, Deus dá a oportunidade de novo do ser humano a se reconectar com ele. Então nós temos a primeira história, que é uma história de conexão perfeita, ou seja, a história de Adão e Eva, da criação de todas as coisas, com o pecado o ser humano rasga. Isso permaneceu rasgado até uma grande história, que é a história de Noé. Então, nesse momento, eu quero te convidar a gente ir para um quadro para a gente entender o primeiro bloco da história. Nós temos, gente, 5, ok? 5 histórias de aliança com Deus. A primeira delas é Noé. Então nós vamos caminhar agora no nosso quadro, na nossa linha histórica de hoje, de Gênesis capítulo 1 até a história de Noé. Bora pro quadro. Então bora lá, gente. Eu quero que tu dê uma olhadinha pro quadro agora e perceba que eu já deixei a linha bem feitinha aqui. Nós temos na linha histórica o livro de Gênesis, que é o livro que inicia, e vamos até o livro do Apocalipse, no finalzinho da nossa linha aqui, para que hoje, no final da aula, você possa ter essa linha completa e dizer assim, poxa, professor, estudamos hoje de Gênesis a Apocalipse. Perfeito. Então, olha só, gente. Livro do Gênesis, nós começamos com a história da criação. E na história da criação, nós temos 2 personagens, Adão e Eva. A grande história que nós temos depois é a história do pecado, que nós chamamos de pecado original. É o pecado lá da árvore, do fruto e da serpente, que nós temos na linha bíblica. Embora o ser humano tenha sido expulso do paraíso, Deus dá continuidade, uma vez que nós temos a história de Caim, Abel, lembra que um mata o outro, esse é expulso, e depois a continuidade em Sete. E aí nós teremos a primeira aliança, que é Deus com Noé, falando que iria restaurar a humanidade. E é aí que a gente vai dizer assim, meu Deus, professor Clênio, deu tudo certo agora? Volta aqui para o professor que nós vamos continuar essa história. Gente, olha só. Quando nós falamos da experiência de Noé, nós falamos Deus querendo dar um reset na humanidade, dizer assim, vamos começar tudo de novo. É por isso que Deus encontra graça em Noé e diz, cara, o mundo está corrompido no pecado, vamos acabar com tudo e começar de novo. Vai dar certo? É, mais ou menos. Quando Deus decide, lá talvez tu tenha na casa da sua avó aquele quadro da arca, na Sagrada Escritura, no livro de Gênesis, nós vamos ver todas as medidas, tudo direitinho, tá? Ainda estamos no livro do Gênesis, tá? Deus diz a Noé, Noé, vamos começar tudo de novo? Só que eu encontrei graça em você. E encontrando graça em você, eu percebo que a gente pode recomeçar a humanidade. É por isso que Deus dá um reset, começa tudo de novo. Permanece na arca os animais, permanece na arca a família de Noé e Noé.
É interessante perceber também que na cultura popular nós falamos que na arca ficou um casal de cada animal. Mas na Sagrada Escritura nós percebemos que tem um texto que diz que ficaram 7 casais de animais puros e um casal de animais impuros. E aí, só a gente estudando depois, especificamente o livro de Gênesis, para entender isso melhor. Hoje nós vamos focar só na história principal, tá? Deus faz a primeira aliança com Noé. A partir de Noé, nós pensamos assim, agora tudo vai dar certo. Não. Logo depois que a água baixa, que os animais vão para a terra, Noé planta uma vinha, toma uma cachaça, fica peladão, e além de Noé, os seus 3 filhos, Cã, Jafé e Sem, olham o que estava acontecendo e Cã acaba rindo do pai, zombando do pai. O pai acaba amaldiçoando Cã e a terra onde Cã morava, que chama-se Terra de Cã, que depois vai se chamar de Terra de Canaã. E que lá na frente será a Terra Prometida. Logo depois desse impasse com Noé, nós teremos um fato que de novo vai nos lembrar do vírus do pecado original. A grande história bíblica que nós temos depois da história de Noé é a história de quando o povo se dispersou pela terra, os filhos de Noé se dispersaram pela terra, eles encontraram uma planície, e nessa planície pensaram, vamos construir uma torre tão alta que chegue ao céu, porque assim seremos como Deus. Essa torre é chamada Torre de Babel. A Torre de Babel é uma grande marca bíblica que nós temos e nos recorda de novo o germe, o vírus do pecado original, o desejo do ser humano de ser mais do que é e de alcançar um lugar que não é dele. E por isso, mais uma vez, o ser humano cai no pecado. Então pensa, Deus cria Adão e Eva, o ser humano peca, cai no pecado original. Deus recria com Caim e Abel, o ser humano peca, porque percebe que um mata o outro e Caim acaba sendo expulso para vagar pela terra. Mas Deus recria, dando mais um filho a Adão e Eva, que é 7. Mas parece que tudo que ia bem acaba gerando uma confusão tremenda. Nós vamos ver depois a história de um parente ali chamado Lameque, que também mata o outro. Cara, é um caos os filhos de Adão e Eva. E nós percebemos então Deus tentando resgatar, fazendo a primeira aliança com Noé, dizendo assim, vamos começar de novo. Mas parece que tudo vai por terra. E quando tudo estava por terra, Deus vai fazer uma nova aliança. E a nova aliança ele vai fazer com o homem. E agora não vai ser para resolver tudo com todo mundo. Ele vai escolher uma pessoa, uma família. E ele escolhe Abraão. Então, bora lá para o quadro de novo, que a gente vai falar dessa segunda aliança. Então, olha no nosso quadro, gente. Nós temos aquilo que nós já falamos até agora. Ó, livro de Gênesis é o que nós começamos. Primeira grande história, história da criação com Adão e Eva. Temos a história do pecado, a história dos filhos de Adão e Eva e a primeira aliança, que é a aliança com Noé. Depois de Noé, nós temos a história de Noé bêbado e a grande história da Torre de Babel. Ou seja, poxa, professor Clênio, deu tudo errado de novo? Sim, deu tudo errado de novo. Então Deus decide fazer a segunda aliança com o povo. E nessa segunda aliança, Deus chama uma outra figura, que é a figura de Abraão, que se chamava Abrão. Lembra que na história de Abrão, nós temos uma figura que é a figura da sua esposa. A esposa de Abrão é Sara. Então, volta aqui para o professor, que nós vamos contar agora a história da segunda aliança até a terceira. Bora lá. Olha aí, gente. Deus não desiste da humanidade. Adão e Eva, pecado, os filhos de Adão e Eva, a história de Noé, a história da Torre de Babel, e agora Deus vai falar com Abraão. E para Abraão, Deus promete 3 coisas. Tudo de bom: terra, descendência e bênção. Essas 3 coisas que Deus promete a Abraão. Deus promete a terra. Que terra Deus promete a Abraão, professor Clênio? A terra prometida. Canaã, aquela terra que nós chamamos de terra prometida e que até hoje é uma confusão danada, Jerusalém, enfim, Israel. Depois a gente vai explicar isso melhor também. Mas Deus promete então a Abraão a terra prometida.
Deus promete a Abraão filhos, descendência, diz assim: Abraão, olhe para as estrelas do céu, tereis tantos filhos quanto as estrelas do céu. Mas Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. Então eles tentam dar um jeitinho e faz com que Abraão tenha relação com uma escrava, Agar, e acaba tendo o primeiro filho, que é Ismael. Mas esse não é o filho da promessa. Então, na Sagrada Escritura, este não é o filho que nós perceberemos que estarão ali. Ele será a descendência de todos os árabes, segundo a Sagrada Escritura. Mas o filho que nós temos, que é o filho da promessa, é Ismael, que é o filho de Sara já na velhice. Então, Abraão gera um filho com Sara chamado Isaque. E lembra que Deus promete a Abraão 3 coisas: terra, descendência e bênção? Se eles estão na terra, se estão seguindo a descendência, a bênção acontece. E aí nós vamos ver que parece que o projeto de Deus, desta segunda aliança, começa a funcionar. Ou seja, o filho de Abraão, Isaque, começa a dar passos, cultivar a terra, fazer tudo o que tinha que fazer. Isaque gera um filho, não só um, né? Outros filhos, mas o mais importante é Jacó. E nós temos na Bíblia depois Esaú e Jacó, que é uma história bem legal também, mas olha só, a descendência: Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, e Jacó gera 12 filhos. E é aí que nós vemos tudo começando a desandar de novo. Então lembra da história, né? Deus cria, o ser humano peca. Deus recria, o ser humano peca. Então olha o cúmulo que temos aí. Deus faz aliança com Abraão, Abraão gera Isaque, Isaque gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Qual é o filho mais famoso, professor Clênio? José, chamado José do Egito. E por que esse filho é tão famoso? Porque ele era o queridinho de Jacó. E depois nós vamos entender por que ele era o queridinho de Jacó. Ele era o queridinho de Jacó porque ele era o filho que Jacó teve com a mulher que ele amava. Porque Jacó se casou com 2 esposas, tá? Com Lia e Raquel. E Jacó amava Raquel, amava. E acabou tendo apenas José com ela e depois Benjamim. Mas José, perto dos irmãos, ele era olhado assim: ih, lá vem esse nosso irmão aí. E eles não gostavam muito, e José tinha alguns sonhos, e era meio sonhador, e no meio de tudo isso, o caos está instaurado. Lembra que Deus cria e o ser humano peca? Os irmãos tiveram uma grande ideia com José. Que tal a gente matá-lo? A mesma coisa que aconteceu com os filhos de Adão e Eva. Só que veio um dos irmãos e disse assim: não, né? Não vamos sujar nossas mãos de sangue. E acabam decidindo jogar José numa cisterna e vendem José para uma caravana de madianitas. Essa caravana de madianitas, ela é cigana, ela passa por ali, compra José e acaba vendendo José para o Egito, para a casa de Putifar. E Putifar, ele era eunuco do faraó. Putifar, como eunuco do faraó, lá no Egito, ele compra José e José começa a trabalhar na casa dele como escravo. Só que José era um homem justo. Então lembra, tá? Deus faz aliança com Abraão, tudo tá correndo bem, até que os filhos, um vendem o outro, entram em choque, em briga, e um dos filhos é vendido para o Egito. Essa história tu já conhece, que é muito famosa, a história de José do Egito. Ele vai parar no Egito, mora na casa de Putifar. Lá na casa de Putifar, ele era um soldado do faraó que cuidava do harém do faraó. O que é o harém? É a casa das mulheres do faraó. E para morar na casa do faraó, no harém do faraó, o guarda responsável, ele era castrado. Só que ele tinha esposa. Então a esposa de Putifar começa a se engraçar para José, porque José era um homem bonito. E muito provavelmente ela queria ter relação com José, porque não podia ter com o marido, obviamente, porque era castrado. E ela começa a dar em cima de José, até que um dia, quando José tá lá, já cresceu dentro da casa, era um homem inteligente, importante, bonito, ela o agarra. E ele não quer ficar com ela. Então ela arranca o manto dele, ele corre, só que ela fica tão brava, que ela o acusa, começa a gritar, dizendo que ele a havia assediado. José, que já era escravo, acaba se tornando prisioneiro e vai parar na prisão no Egito. Para resumir a nossa história, quando ele estava na prisão, lembra, Deus coloca a mão, a pessoa sempre vai prosperar. José era um homem justo, íntegro, leal.
Então, dentro da prisão, ele também começa a crescer, até que um dia o copeiro e o cozinheiro do faraó acabam sendo presos. Ele interpreta sonhos dentro da prisão. Quando eles são soltos e José continua lá, o faraó está tendo um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e acontece que ninguém consegue interpretar. Aquele que tinha sido preso junto com José acaba lembrando de José e o faraó manda chamar José, resumindo a história. José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos, que era escravo e prisioneiro, acaba se tornando governador do Egito. Pois é, minha gente. Agora eu queria falar contigo, só fazendo um parênteses dessa história. Olha só que interessante, gente. Às vezes tu diz assim, professor Clênio, por que Deus me colocou nesse lugar? Tu já parou para pensar por que José estava naquele lugar? Deus não queria prisão para José. Mas José acaba preso porque talvez aquele lugar não era o lugar de José, mas era o lugar que José precisava estar para chegar no lugar onde Deus queria que José estivesse. Se ligou? Então talvez hoje você está vivendo alguma coisa na tua vida, não porque Deus quer que você esteja aí, no teu trabalho, no teu relacionamento, nas tuas amizades, mas é porque talvez aí onde você está é o lugar necessário para que você encontre as pessoas que Deus preparou para de fato te levar para o lugar que Deus preparou para você. Então acalma o coração que você não sabe o final da história ainda, tá? Se José pensasse que a prisão era o final da história dele, talvez seria um lugar de pior martírio, mas se ele soubesse que a prisão era um lugar de passagem para ele se tornar governador do Egito, ele acharia que a prisão talvez seria uma das melhores experiências da vida dele. Então, não se esqueça, tá? Se tu não sabe o final da história, respira, porque Deus talvez tenha grandes projetos para ti, independente de onde você estiver. Deus tira José da prisão e o coloca como governador do Egito. Onde que Deus pode colocar a tua vida? Onde que Deus pode te guiar? No lugar onde você está e o lugar que Ele quer que você esteja. Combinado? Vamos voltar para a história, tá? Como governador do Egito, gente, acontece uma grande seca na região. E nessa grande seca da região, os irmãos vão pedir comida para José, mas não sabe que é José, porque eles só estavam indo para o Egito para pedir comida lá. Aí acontece que ao chegar no Egito, é José que está lá, só que eles não conhecem José, porque é aquela história, quem bate esquece, quem apanha não. E José acaba querendo se vingar. Tu percebe, gente? Olha o cúmulo, tá? Deus sempre tenta recriar e o ser humano sempre faz cagada. Então aquele que foi vendido se tornou governador, mas quando os irmãos chegaram, ele quer se vingar. Mas resumindo a história, para a gente não se estender demais, porque isso depois a gente vai estudar especificamente no livro, José acaba se arrependendo, chamando todo mundo para ir morar no Egito. E aí o povo faz o quê? Abandona a terra prometida e vai morar no Egito. Então bora pro quadro para a gente não se perder na espinha dorsal da Bíblia. Olha só, gente, então no quadro nós já temos até a história de quem? A história de Abraão. Lembra que eu disse para vocês que Deus promete a Abraão 3 coisas? Terra, descendência e bênção. A terra é a terra prometida. A descendência nós temos Isaac. E a bênção, ou seja, se eu permanecer na terra e seguir os filhos, ou seja, manter fiel a descendência, terei a bênção. Então vamos continuar essa linha na linha de baixo, tá? Lembra, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem um apelido que é Israel, e esse apelido vem de uma briga de Jacó com o anjo. Israel significa aquele que venceu Deus. É por isso que a terra prometida também se chama terra de Israel, ou seja, terra de Jacó. Israel é o apelido dele, beleza? Então, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos. Os 12 filhos, o mais famoso é José, que é vendido para o Egito. E é nesse momento que nós temos um grande problema. Olha só, então vamos acompanhando a história. Criação, Adão e Eva, pecado original, Caim, Abel e Sete, a história de Noé, Noé bêbado, Torre de Babel. Segunda aliança, a história de Abraão com Sara, a história de tudo de bom, terra, descendência e bênção. A descendência é Isaac, que gera Jacó, que gera 12 filhos, que gera José do Egito, e que vão parar no Egito.
E aí lá no Egito tu vai dizer assim, professor, foi tudo bom? No começo foi, mas quando José deu uma morrida e um novo faraó entrou, ele acaba fazendo o quê? Fazendo com que o povo se torne escravo. E aí o povo se torna escravo no Egito. E se tornando escravo no Egito, Deus precisa fazer a terceira aliança, porque o povo já estava perdido de novo no pecado. E Deus suscita um novo homem chamado Moisés. E a história de Moisés é a história da saída do povo do Egito, e que estará no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então foca aqui no professor Clênio, que agora eu vou contar da terceira aliança até a quarta aliança, beleza? Então, até agora todo mundo conectado na mesma história, beleza, gente? Então, de Gênesis a Moisés, as histórias principais já estão ali. Agora vamos falar de Moisés para frente. O povo está escravo no Egito. Estando escravo no Egito, olha o BO que nós temos. Estando escravo no Egito, o povo começa a se lamentar, começa a reclamar, começa a dizer: ai, eu não tenho mais nada, Deus nos abandonou. E Deus não tinha abandonado coisa nenhuma, quem abandonou a terra foi o povo, Deus continuava com ele. Mas mesmo assim, Deus suscita no povo um homem para liderar e diz assim: Moisés, tira a sandália dos pés, pois o solo que tu pisa é santo. Naquela cena que nós conhecemos, da sarça ardente, tá? E diz assim, vai lá e tira o povo lá do Egito. E Moisés vai tentar, aí tem a história das 10 pragas do Egito. Na 10ª praga do Egito, o faraó deixa que a galera saia, ele sai. História da travessia do Mar Vermelho e ó, pé na tábua. Vamos lá, Pocotó. Tem cavalo naquela época? Tem cavalo naquela época, sim. A história do cavalo e cavaleiro atravessou o Mar Vermelho. Moisés vai com a multidão na frente, abre o Mar Vermelho e depois o exército do faraó vem para matar. Enfim, acontece tudo aquilo, fecha o Mar Vermelho, história que nós já sabemos, e Moisés vai estar no deserto com a galera. Estando no deserto com a galera, eles param em um monte chamado Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus dá a ele as tábuas dos 10 mandamentos e todas as leis. Então pensa, olha só, nós estamos agora, saímos da Terra Prometida, fomos para o Egito. No Egito, Deus suscitou Moisés. Moisés sai do Egito e vamos voltar para a Terra Prometida. No caminho, nós paramos no Monte Sinai. E é ali no Monte Sinai que nós teremos o final do livro do Êxodo, todo o livro de Levítico, todo o livro de Números e o livro de Deuteronômio. E aí, Moisés vai dar uma morrida. O final do livro de Deuteronômio, que é o final do Pentateuco, é a história da morte de Moisés, porque olha que interessante, Moisés não entra na Terra Prometida. E por que ele não entra na Terra Prometida? Porque no meio do caminho, assim como o povo, ele cometeu alguns pecados. Que caminho, professor Clênio? O caminho do deserto, do Egito, a volta à Terra Prometida. Então Moisés retira o povo do Egito, passa pelo Sinai, recebe a Tábua dos 10 Mandamentos, tem os livros seguintes ali, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e quando está prestes a entrar na Terra Prometida, ele passa o seu mandato a Josué. E Josué é o responsável de entrar com o povo de novo na Terra Prometida. Tem a musiquinha, né? Vem com Josué entrar em Jericó. O povo entra na Terra Prometida por Jericó, que é o meio do território. Entrando na Terra Prometida de volta, Josué divide a Terra Prometida em 12. 12 por quê, professor Clênio? Porque são os 12 filhos de Jacó. Então, cada família, pensa, os filhos já tinham morrido, tá? Mas cada família fica com uma porção do território. Então, uma porção é da família de José, uma porção é da família de Dan, uma porção é da família de Neftali, uma porção é da família de Benjamim, uma porção é da família de Efraim, e assim por diante. Eles recebem e dividem a terra em 12, mas eles não têm um rei, ok? Eles não têm um rei. Eles têm apenas juízes, que são homens responsáveis de organizar alguma confusão, mas eles viviam em um sistema tribal, chamado de 12 tribos. O que são as 12 tribos? As 12 famílias. Então, vamos lá para o quadro que a gente vai entender isso melhor, tá? Olha lá. Moisés, minha gente, vai caminhar e tirar o povo do Egito. Esse caminho chama-se Êxodo. E ao caminhar no deserto, eles encontram uma montanha que é chamada de
Sinai. No Monte Sinai, Moisés recebe os 10 mandamentos e todas as leis. E nós temos, nesse momento, os livros de Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros atribuídos a Moisés. Então, olha só, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Terminamos o que nós chamamos de Pentateuco, ok? Quando eles entram na terra, gente, Moisés passa a Josué e Josué divide a terra em 12 tribos. Essas tribos são organizadas por juízes. O último grande juiz é Samuel. E é para Samuel que o povo diz assim: queremos um rei. E aí você vai perceber que, professor Clênio, depois do livro de Deuteronômio, qual o livro bíblico? É o livro de Josué. E depois do livro de Josué, nós temos o livro de Juízes. Depois do livro de Juízes, nós temos um pequeno livrinho que é o livro de Ruth, que é o exemplo de como se vivia no templo dos juízes. E depois, professor, nós temos 1º e 2º Samuel. E depois, 1º e 2º Reis. Percebe que existe necessariamente uma continuidade disso? É exatamente por isso, gente, que eu estou apresentando essa linha histórica. E olha que legal, é agora, gente, no livro de Samuel, que Samuel, o último juiz, vai instaurar os reis em Israel. E o primeiro rei de Israel é Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. O problema é que Saul acaba se corrompendo e acaba fazendo coisas que não é legal. E aí no período dos reis, Deus vai fazer a 4ª aliança. E nesta 4ª aliança que Deus faz, nós temos a figura de Davi. Então olha que legal, agora nós temos o rei Davi, que foi o 2º rei de Israel, com a 4ª aliança. Só que Davi não termina nele. Davi passa a sua sucessão ao seu filho, Salomão. E depois Salomão aos seus filhos. Só que os filhos de Salomão geram um grande problema. E o reino de Israel, que havia se unificado com os reis, se divide em reino do norte e reino do sul. O problema que nós temos na divisão do Reino do Norte e do Reino do Sul é que o Reino do Norte é destruído pelos assírios e o Reino do Sul é destruído pelos babilônicos. E aí você pode me dizer assim, professor Clênio, o que é esse destruído pelos assírios e pelos babilônicos? Nós temos na destruição da Assíria e da Babilônica a invasão de estrangeiros à terra. Lembra da guerra que tem na Rússia e na Ucrânia? Mais ou menos o que está acontecendo lá. Um povo estrangeiro invade a terra e acaba roubando a terra. O reino do norte, gente, foi destruído pelos assírios, o reino do sul pelos babilônicos. Mas lá na frente, o império da Babilônia acaba caindo porque o império persa acaba assumindo. E a Pérsia acaba depois caindo para o império grego e depois acaba caindo para o império romano. E aí tu pode dizer assim, meu Deus, professor Clênio, que confusão é essa daí? O que eu quero que a gente entenda agora é exatamente o seguinte, foca aqui no professor de novo, olha aqui. Professor, tu não disse que tem uma linha bíblica? Tem, então pensa aí comigo. Gênesis, tudo que nós fizemos no quadro até agora. Deus cria, o ser humano peca com Caim e Abel. Deus recria com a continuidade com Sete e depois a história de Noé. O ser humano cai com a Torre de Babel. Deus faz uma segunda aliança com Abraão. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, o mais famoso é José, mas eles acabam indo lá para o Egito e sendo escravo. Deus não desiste da humanidade e dá independência de novo para eles. Por quê? Na história bíblica, o que nós temos aqui é uma história de luta pela independência, luta pela liberdade.
E é aí que quando Moisés vai tirar o povo do Egito, ele tira do Egito e leva de novo o povo para a Terra Prometida. Tudo parecia estar tranquilo, eles viviam com os juízes, mas ficaram insatisfeitos, então pedem a Samuel um rei. E aí Samuel vai instaurar o primeiro rei, Saul. Depois Saul comete alguns crimes e nós temos o segundo rei, que é Davi. E Deus faz com Davi a quarta aliança. A diferença de Davi é que Davi também comete um erro. Davi acaba ficando com a mulher de Urias. É uma história interessante que a gente vai falar em outras aulas. E esta história faz com que Davi caia no pecado, se corrompa, mas Davi pede perdão. Então, a partir daí, Deus vai se ligar por essa aliança com Davi e só vai fazer a próxima aliança, que é o quinto passo, lá na frente, que a gente vai chegar já já. Davi continua trabalhando, fazendo o reino crescer, os filhos de Davi, com Salomão depois, expandem o território, mas quando Salomão dá uma morrida, os filhos de Salomão começam a fazer muita besteira, muitos impostos, o reino é dividido. O reino do norte acaba caindo para a Síria, o reino do sul caindo para a Babilônia, e nós temos o que nós chamamos de exílio da Babilônia. Quando o povo é retirado da terra de novo e levado para a Babilônia, nós temos experiências de nunca mais ter um rei. Até que Ciro, rei da Pérsia, chega. Quando Ciro, rei da Pérsia, chega, ele deixa o povo sair da Babilônia e voltar para a Terra Prometida. Mas quando volta para a Terra Prometida, eles não têm mais rei, porque o rei que continua mandando lá é Ciro. E aí, gente, olha o problema que nós temos. Ciro continua mandando, até que outro país invade lá, a Grécia, destrói tudo. Eles acabam sendo a cultura acaba entrando na cabeça deles, da filosofia, assim por diante, mas aí chega um império muito forte e domina toda aquela região, que é o Império Romano. E sabe que momento nós chegamos? Sim, no fim do Antigo Testamento. Vamos voltar lá para o quadro, tá? Olha só, quando o Império Romano invade a Terra Prometida, quando eles invadem a Terra Prometida, ao fim do que nós chamamos de Antigo Testamento. E vai começar o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque é nesse momento que nós temos uma figura. Vou fazer um desenho aqui inesquecível para vocês, tá? A figura de... O que é isso aqui, professor Clédio? Não é uma borboleta, tá? É um anjo. É a figura do anjo Gabriel anunciando a Maria que ela seria mãe de Jesus. E aí, olha que legal, no Novo Testamento, gente, a história que fala sobre Jesus está presente nos evangelhos, ok? Depois que Jesus dá uma morrida, nós temos a continuidade dessa história, que é o que os apóstolos fizeram. O que os apóstolos fizeram? Os seus atos. Então, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos. E o que os apóstolos fizeram nesse período? Eles fundaram igrejas em nome de Jesus. Mas para organizar estas igrejas, eles escrevem cartas, porque não tinha WhatsApp nessa época. E o último livro da Sagrada Escritura é necessariamente o livro do Apocalipse, que é o livro da esperança. Não é o livro do medo. Então, olha aqui no quadro que legal, minha gente. Se nós pegarmos de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma espinha dorsal inteira da história. Desde a criação nós temos necessariamente a história, olha lá, a história de Adão e Eva na criação, todo o percorrer da primeira aliança, da segunda aliança, nós temos a terceira aliança com Moisés, a quarta aliança com Davi e a quinta aliança, que nós chamamos de nova e eterna aliança com o nosso amigo JC, Jesus Cristo. Então volta aqui para o professor Clélio. O que eu quero com a aula de hoje, gente? Que você consiga compreender que a Sagrada Escritura, de capa a capa, tem uma história.
O que nós vamos fazer a partir de agora? Na próxima aula, nós vamos trabalhar só esta primeira parte, porque talvez tu pode dizer assim, professor Clênio, mas eu não consegui pegar todas as nuances ou todos os detalhes dessa história. Exatamente. Agora nós vamos caminhar com parte dela. Nós já vimos a história inteira, agora nós vamos estudar parte por parte. Próxima aula estudaremos Antigo Testamento. E aí você vai poder novamente ter mais tempo para se debruçar sobre as histórias do primeiro bloco, do livro de Gênesis da criação até o Império Romano dominando todo esse rolê. Combinado? Muito obrigado a você que esteve comigo nessa aula. Espero você na próxima aula. Beijo no coração. Sou o professor Clênio Gonçalves e quero te esperar para a segunda aula do nosso curso de Introdução à Sagrada Escritura. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até a próxima aula.